abrir pouquinho os comentários desta leitura especial da Megilat Ruth, que tem uma mensagem muito mais profunda do que muitas vezes conseguimos entender na hora da leitura, né? Para mim é um momento especial sempre que tenho a oportunidade de escutar a porção de Ruth, a leitura da Megilat Ruth. Antes de continuar o meu comentário, eu queria agradecer a presença e a participação de todos, pedir a permissão de todos os que estão hoje aqui presentes, dos que nos acompanham através da internet e dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras e ver o seu exemplo para ter alguma coisa a falar desta porção, né? Especialmente lembrar nesse momento da Megilat Ruth, de Lunishmat David Ben Elisha, né? Em favor da elevação de David Ben Elisha, o meu pai, a Vive Mori, que era surpreendente cada vez que era feita a leitura da Megilat Ruth, e cada vez que escutava a leitura da Megilat Ruth, o meu pai ele chorava desconsolado. Desconsolado em que sentido? De que não existia uma coisa tão bonita, tão bela que ele conseguisse ver e escutar quanto a Megilat Ruth. Então ele se emocionava muito durante a leitura da Megilat Ruth, né? E por isso que eu falo que a Megilat Ruth é um livro muito profundo, porque quem realmente prestar atenção e ouvir as palavras do livro de Megilat Ruth consegue entender o significado da festa de Shavuot. Mas, tentando dar uma pequena pincelada de por que é importante a leitura da Megilat Ruth, preciso falar do conceito da importância e do valor das mitzvot e do amor, né? O amor. O que significa o amor no judaísmo, né? Primeiro, começar pelo valor das mitzvot, o valor da mitzvah. Os sábios nos ensinam que é proibido a nós, seres humanos, tentar colocar na balança uma mitzvah contra a outra. A que me refiro com isto? É proibido nós tentarmos falar, eu não vou cumprir com o Shabbat esta semana, porque na semana que vem tem uma festa que é maior que o Shabbat. Então eu vou me preparar para cumprir a festa que está nessa semana, né? Ali você mediu que a festa de Shabbat é menor que uma outra festa. E você acaba cometendo uma verá porque você não sabe realmente qual que é o valor real de cada mitzvah, né? Quem tem na sua mão o peso e o valor de cada mitzvah e que conhece realmente quanto equivale realmente uma mitzvah é o próprio sagrado. Nos é proibido tentar decifrar essa questão de qual mitzvah é mais pesada, né? E nós podemos aprender isso nesse livro de Ruth, porque às vezes passa desapercebido nas leituras da Torá, cada vez que estudamos cada parashot, aqueles mandamentos como o caso da peá, né? O que é a peá? A peá são os cantos, as esquinas, né? E se nos ensina no estudo da Torá, no que corresponde ao trabalho agrícola, que cada homem, cada pessoa, cada família que tivesse à sua disposição um campo, um terreno, e eles trabalhassem a terra desse terreno, eles produzissem algum fruto, seja vide, seja azeitona, seja qualquer tipo de produto, quando eles forem fazer a colheita, se disporem a fazer a colheita desse fruto, como era o caso desta porção da leitura de Ruth, ou o caso da cevada, quando eles foram a fazer essa colheita, precisava que os cantos de onde estavam todos os produtos, onde estavam todos os frutos, onde estavam todas as sementes, esses cantos eram reservados para os pobres, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros, né? Então parece algo que passa desapercebido, porque nos nossos dias atuais nós possivelmente não tenhamos a oportunidade de cumprir esse mandamento, porque muitos de nós não trabalhamos nessa área da agricultura, né? Mas esse mandamento é tão importante que foi através desse mandamento que temos a vida do que nós estávamos cantando agora, de David Amelech, né? David Amelech nasceu graças ao esforço e o bom comportamento de Boaz e a sua casa, que deram a oportunidade a Ruth de ela colher essa peá, de colher essa esquina. E também se nos ensina que quando as pessoas estavam na colheita e caía alguma coisa do que eles estavam coletando da cesta ou das suas mãos, o que caía também era separado. E separado para quem? Mais uma vez, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros, né?
Então, por isso que Boaz falou para, não sei se conseguem fazer a conexão, quando Boaz falou para os seus serventes que deixaram cair alguma coisa, não era porque ele queria perder um produto, sino porque ele queria ajudar a Ruth, né? A Ruth e a Noemi, né? Então, muitas vezes nós precisamos entender essas questões. Esse valor da mitzvah, que aparenta ser uma coisa simples, que aparenta ser uma coisa que às vezes não conseguimos entender porque Hashem pede que cumprirmos essa mitzvah, mas que realmente, se nós conseguirmos cumprir a mitzvah no momento certo, teremos a oportunidade de trazer ou aproximar a Geula. E para finalizar o meu comentário, falar um pouquinho a respeito de amor, né? E alguma vez já também falamos a respeito de amor no judaísmo, e eu falava que o amor no judaísmo é diferente ao conceito de amor que nós temos no Ocidente, né? Que é aquela questão romântica e sensual, que tem como objetivo isso, ser atraídos pelo físico ou pela capacidade mental, pelo discurso, ou qualquer quantidade de coisas, qualquer quantidade de qualidades que a pessoa possa ter, né? Então, esse é o amor, o romance na cultura ocidental. Mas no judaísmo, o amor é diferente, né? Quando nós amamos uma pessoa no judaísmo, é porque conseguimos enxergar algo além do físico, do material e do que nós conseguimos encontrar aqui no Olam Hazé. Quando nós amamos ao nosso próximo, quando nós amamos outra pessoa, é porque conseguimos enxergar nela a Nishmat Hayim, o espírito de vida que Hashem deu de presente a cada um dos seres humanos, né? Então, que maior expressão de amor que amor de um pai ou uma mãe por seu filho, né? E nesta porção esta porção de Ruth, né, se nos mostra uma questão importante, a importância de ensinarmos, né? Porque quando falava do amor de um pai ou de uma mãe para um filho, que maior demonstração do pai ou da mãe para um filho, qual que é a maior demonstração do amor, né? Deixar um monte de dinheiro, deixar um monte de imóveis, deixar um monte de carros, de casas, de qualquer quantidade de coisas, né? Ou podemos falar, ou ter uma boa genética. Esse é o maior presente que nós podemos entregar para os nossos descendentes? Não, porque o dinheiro, ele acaba. Se é mal administrado, ele acaba. Os bens, os imóveis, carros, casas, tudo que você quiser, eles com o tempo se acabam também, se são mal utilizados, né? A genética também não funciona se nós não tivermos um cérebro que consiga fazer um trabalho funcional com a nossa boa genética, né? Então, qual que é o maior presente que nós podemos entregar para os nossos descendentes ou para as novas gerações? O ensino, a capacidade de instruir eles para que o que nós mostrarmos hoje para eles que é o correto, num futuro consiga manter eles com vida. Por que falo isto? Porque passa desapercebido os filhos de Elimelech, né? Parece que Elimelech e seus filhos eles só faleceram, mas não tiveram nenhum valor na história, aparentemente. Mas, se olharmos determinadamente as palavras de Ruth no momento que ela estava de frente com a sua sogra Noemi e estavam de caminho a Eretz Israel, nós entendemos que o filho de Noemi com Elimelech instruiu a Ruth para ela entender como é que funciona a Torá e como é que funcionam os mandamentos. E por isso ela teve o valor de falar que o teu povo será o meu povo, né? E teu Deus será o meu Deus. Se ela não tivesse essa instrução prévia, se ela não tivesse esses conhecimentos prévios, com certeza aconteceria como aconteceu com a outra nora de Noemi, né? Então, que maior amor podemos demonstrar para os nossos presentes, para todos, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos tios e todos os nossos amigos, todos a que nós apreciamos de coração. Que maior presente podemos entregar se não instruí-los para o bem, né? Então, só para finalizar essa questão e abrir a participação dos que estão na mesa, se quiserem comentar alguma questão a respeito desta porção. A Torá, os sábios nos instruem e nos falam que existem 2 mandamentos que tratam especificamente a respeito disso, de amor. Fala no Shema, qual que é o primeiro parágrafo do Shema? Pois o Shema mesmo. Ve'avta et Adonai Elohecha, e amarás a Hashem teu Deus.
E também aprendemos nas parashot passadas que Hashem fala para nós que nós precisamos ter o quê? Ve'avta l'reacha kamocha. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas esse amor não é, mais uma vez vou voltar no que falei no começo, esse amor não é um amor com visão ocidental, de sensualidade, de gosto, de atração, dessa questão física e mental. Quando Hashem fala, Ve'avta et Adonai Elohecha e Ve'avta l'reacha kamocha, é porque nós precisamos dar uma força aos nossos irmãos, entregar para eles a capacidade de cumprirmos como hoje estamos fazendo os mandamentos todos juntos, né? Esse é o verdadeiro amor, né? Com isso eu vou finalizar as minhas palavras. Eu quero fazer um comentário muito rápido. É interessante essa parte dos cantos, né, que não devem ser rebuscados, né? E também daquilo que cai. Aquilo que cai tem que deixar lá para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, para o pobre, enfim. Isso aí também hoje é atual. Embora nós não façamos agricultura, né, mas nós passamos, por exemplo, nos sinais, temos que deixar cair. A pessoa que estiver vendendo a R$1 uma determinada coisa, temos que deixar cair R$5 na mão dele. A pessoa que, quando nós passamos, deixamos cair um prato de alimento para o pobre, para aquela pessoa que está passando necessidade. Então, tudo isso é o mesmo mandamento de não recolher nem rebuscar os campos. Tudo isso nós podemos fazer hoje, cumprir esse mandamento. Isso aí, Shalom. Sim. Shavuot Sameach. Sameach. Uma acusação que os samaritanos fazem a respeito de nós, a respeito de David Amelech, né? Que a mãe era moabita, então ele não poderia ser rei, ele não poderia reinar. E essa acusação ela persiste até os dias de hoje. E uma coisa interessante é que nossos sábios eles vão falar que a proibição de não se chegar na congregação, um moabita iria até a 10ª geração e era só para o sexo masculino e Ruth era do sexo feminino. Mas há um porém. Ruth, segundo os cálculos, ela é da 11ª geração. Ela não é da 10ª, ela é a 11ª geração. E a proibição é até a 10ª geração. Então, Boaz vai lá e faz o resgate de Ruth. E então, ela tem Ishai. Ishai casa-se com uma judia. Logo, Davi é judeu. Olha que interessante. Mesmo que Ruth seja moabita, a mãe de Davi era judia. Então, isso daria... E outra, ele é a escolha de Hashem para ser rei. Ele foi a escolha para ser rei de todos os irmãos que tiveram. Então, essa acusação samaritana, ela cai por terra justamente porque Ruth é da 11ª geração, ela foi resgatada por Boaz e Ishai casa-se com uma judia. Então, Davi é judeu, Davi pode ser rei. Hak Sameach. Hak Sameach, Baruch Hashem. Muito bom comentário. Só para complementar a questão, enquanto nos preparamos para o Kiddush. Para finalizarmos o nosso serviço, né? Lembrar a você que nos acompanha de casa que estaremos voltando amanhã a partir das 9h da manhã com o nosso serviço de Shaharit de Shabbat, de Shaharit de Yom Tov. Desculpa, a força do hábito às vezes ganha da gente, né? O nosso Shaharit de Yom Tov, onde teremos a oportunidade de fazermos a leitura da porção desta semana, não, a porção deste dia especial de Shavuot, que não é mais nem menos que a Seria de Brot, os 10 pronunciamentos. E somos todos convidados, não por mim, não pela Sinagoga de Ponta Grossa, a comunidade de Shaarei Teshuvah, não por nenhuma entidade rabínica, nem por ninguém. Somos convidados, nem mais nem menos, pelo próprio Sagrado, para estarmos presentes hoje, ou amanhã, melhor dito, hoje que já é para o judaísmo, amanhã que é para o dia secular, né? Para estarmos presentes nesse momento da leitura dos Seria de Brot, a leitura pública dos 10 pronunciamentos, né? E só para finalizarmos em um bom pé, um pé de alegria, né? Contar uma piada, né? Os sábios nos ensinam que falávamos de manhã cedo que Shavuot
passa desapercebida como uma festa menor dentro do judaísmo, né? E não é tão assim, né? Porque Shavuot, como nós entendemos, é o momento da outorga da Torá no Monte de Sinai, quando tivemos a oportunidade de escutar da própria boca de Hashem os 10 pronunciamentos, né? E os sábios nos ensinam que Hashem, uma das posições, né? Existem várias posições a respeito desse caso, que Hashem passou por todas as nações da antiguidade nesse momento que se fala das 70 nações como um resumo de todas as nações, né? Oferecendo para todas as nações a Torá, né? E cada vez que passava por uma nação, os sábios nos ensinam que eles recusavam a Torá quando escutavam algum mandamento de alguma coisa que eles não gostavam, como o caso de comer porco. Ah, não poderemos comer porco, então não vamos conseguir aceitar a Torá. Ah, não vamos conseguir nos tatuar. Não, também não vamos conseguir aceitar a Torá. E assim foi de povo em povo, de povo em povo, de povo em povo, até que chegou nos Bené Israel. Ele falou, viu, tenho esse livro aqui, que são os mandamentos, de como vocês conseguem se comunicar e se aproximar de mim, né? Então, vocês querem aceitar? E a pergunta dos judeus foi, mas quanto que custa? Quanto que custa, né? E Hashem falou, não, é de graça, então me dê 2, né? Me dê 2, nós temos a Torá escrita e a Torá oral, né? Então, nós aproveitamos esse combo e por esse combo é que nós estamos vivos hoje, né? Então, agradecer a Hashem que nos dá a força de termos a oportunidade de escutar as suas palavras e escutando suas palavras termos a oportunidade de nos mantermos com vida, né? Como cada vez que somos chamados para a leitura da Torá, né? Quando fazemos a Aliyah, se fala Veyasor, Veyagem, Veyashia, Lechor, Lavasim, Bov, Venomar, Amém, né? E dali fala Veatem, Adevikim, Adonai Elohechem, Chaim, Kulchem, Ayom, né? Aqueles que estão de pé diante de Hashem vivos hoje, né? Então nós temos a oportunidade de estarmos vivos hoje e termos a oportunidade de estar de frente de Hashem nesse momento especial da festa de Shavuot.